Olá a todos e a todas que estão fazendo parte dessa segunda semana do Contador. Eu me chamo Juliana Coelho, sou contadora, professora, também auditora, atuo na região do Cariri, aqui no interior do Ceará, certo? E gostaria de convidar também a minha amiga Zirlene para se apresentar para esse nosso bate-papo de hoje sobre a mulher contadora, né? Perfis profissionais e perspectivas para o futuro. Olá, você que está nos ouvindo. Eu desejo esse dia incrível para você. E com certeza, nessa semana do Contador, tem muito conteúdo maravilhoso. Tanto não só pela Juliana e também pela Isilene, quanto com todos os outros participantes dessa semana. Então, assista todas as palestras que eu sei que vocês vão adorar. Seja estudante, ou seja aquela pessoa que já atua na área, eu sei que tem muito a acrescentar. Eu sou Isilene Oliveira, eu sou da região do Vale do Jaguaribe, tenho a satisfação enorme de dizer, por muitos anos, eu passei pelo CRC, sendo coordenadora, sendo representante, e é sempre um prazer poder compartilhar com a classe contábil. Eu sou uma empresária contábil há mais de 23 anos e amo a profissão. Por isso que eu e a Juliana hoje viemos falar sobre a mulher contadora, o perfil das profissionais e as perspectivas para o futuro. Então, continue ligados conosco, que tem muito a você aprender. Vamos lá, Ju! Vamos sim, Zirlene. Olha, eu queria dizer que alegria dividir esse tema com você. Sabe, como a gente estava conversando, nós já compartilhamos aqui a classe contábil, né? A luta, a ação classista junto ao conselho, e estamos sempre juntas, mesmo agora eu não estando atuando junto ao conselho, mas o coração está ali o tempo inteiro, e muito feliz de estar com uma parceira, mulher na profissão de contabilidade, tá? E eu queria começar o nosso bate-papo, né? Trazendo um pouco da seriedade desse tema, e que, ao mesmo tempo, a gente vai tentar trazer uma leveza sobre isso, porque falar sobre mulher na contabilidade não é um assunto simples, sabe? A gente vem construindo, e eu estou feliz em falar hoje, quando a gente está pertinho de ser a mesma quantidade de mulher, é a mesma de homem, quase, né? Homens, a gente ainda está aí em 50, quase 58%, na maioria dos homens na contabilidade, mas a gente já está quase batendo isso, né? Vem crescendo. Então, é muito mais fácil falar hoje, quando tantas outras mulheres conquistaram esse espaço, né, Isilene, que a gente está atuando agora. Mas ainda tem muito, muito o que falar. E, antes de tudo, eu me questionei assim, por que todo evento tem algum momento em que alguém fala sobre a atuação da mulher? Sabe por quê? Porque a gente precisa plantar muito espaço. Eu poderia aqui estar falando sobre minha pesquisa de mestrado, eu poderia estar falando sobre auditoria, sobre outras coisas, mas a gente tem que pautar esse assunto o tempo inteiro. E aí, eu queria relatar algo que vem desde sempre, o que a gente precisa citar na profissão da mulher, contadora, não é algo isolado apenas na contabilidade, é na vida em sociedade, não exclusiva do Ceará, não exclusiva do Brasil, mas no mundo inteiro. A profissão da mulher ainda é um tabu, ainda é algo que está crescendo, mas ainda tem que evoluir. Até porque, se você pegar da origem das palavras, o patrimônio é mais ligado ao patriarcado, à produção, e a mulher é mais aquela coisa maternal, a matrimônio, a reprodução. Isso no estereótipo cultural, né? Que, na verdade, a gente sabe que muitos paradigmas desses vêm sendo quebrados. Mas aí, eu gostei de começar essa contextualização, porque na minha carreira enquanto mulher, eu sofri muitos desafios. Venci muitos, mas falo sofrer porque para vencer um desafio a gente sofre bastante, não é? E aí, dentre eles, existem vários. Um dos mais citados e que a gente conhece bastante é sobre a dupla jornada, sobre a dificuldade da gente conciliar a luta da casa, dos filhos, com a profissão que é tão exigente. Gente, ser contador é você saber que a qualquer momento um cliente pode precisar de ti, como uma pessoa pode precisar de uma cirurgia. E a gente tem que estar ali para atender. E como conciliar isso com um mundo em que as mulheres são tão cobradas?
Agora mesmo, eu até comentei com meu marido, que eu disse, eu vou te citar como exemplo, que pouco antes da gente começar aqui a falar sobre esse tema, a gente foi fazer o almoço juntos. E eu numa panela e ele na outra, eu deitei assim a cabeça no ombro dele e disse, ah, amor, que legal a gente ser um casal que se permite isso. A gente ser um casal que Juliana precisa passar uma semana fora, massa, os filhos eu cuido, o trabalho, a casa eu cuido. E quando ele precisa também. Então, eu me sinto privilegiada por viver hoje, depois de tantas outras lutas, por viver hoje isso. Mas a minha realidade é a menor dentre outras mulheres contadoras, certo? E aí, essa questão da dupla jornada também envolve principalmente a maternidade. Enquanto contadora também, eu perdi uma grande oportunidade de emprego logo após minha graduação, porque eu terminei a pós-graduação e engravidei. E aí me chamaram para ser contadora de uma rede de hotéis, mas eu estava grávida de 6 meses. E aí aquilo me arrasou, porque eu falei, eu vou, mas eu estou grávida de 6 meses. Como assim? Eu não posso contratar você. Então, o primeiro não da minha vida profissional, depois de tanto estudo, foi porque eu estava esperando a minha primeira grande riqueza, né? E aí vem a luta que a mulher tem que viver na sua cabeça. Outro ponto que a gente precisa debater é sobre a desigualdade salarial, sabe? É sobre a desigualdade salarial e tantas outras questões que envolvem, inclusive, nas funções. Existem muitas pesquisas, inclusive do próprio IBGE, de 2019, que falam que as mulheres, ao longo dos anos, ganham cerca de 20% abaixo do que os homens. Eu já ocupei uma função em que outros homens, cerca de 5 outros homens ocupavam a mesma função e uma salário menor. Mas eu precisava para sustentar meus filhos. E aí a gente se submete a algumas coisas, mas a gente precisa questionar isso para provocar mudança, certo? E também a questão da capacidade intelectual testada. A gente que é mulher, a gente precisa estudar e ser firme, demonstrar muita firmeza, porque as pessoas nos testam o tempo inteiro. Tem uma aluna, no meu tempo de professora da graduação, que eu passei 12 anos, ela uma vez me chamou para se redimir. Ela disse assim, Zirlene, ela disse, Ju, me perdoa, que a primeira vez que eu fui tua aluna, eu tranquei a disciplina. Disse, por quê? Mas porque no primeiro dia de aula eu te vi assim tão fofa, tão arrumadinha, que eu achei que você estava ali por que isso? Como assim? Por indicação. Eu achei que tu era parente do dono, eu achei que tu era amigo de alguém, jamais achei que tu tinha entrado lá por currículo. E eu fiquei com abuso, tranquei a disciplina. Uma mulher me falou isso. E aí, Ju, a gente vê o quantas pessoas nos julgam, né? O quantas pessoas faz um juiz de valor e, por muitas vezes, altamente equivocado, né? E aí, quando a gente vê essa figura, assim, que quem conhece a Juliana sabe o quanto essa mulher, né, é diferente, ela é ousada, ela é determinada, ela faz acontecer. E tem aquela frase, mulher, ela pode estar e assumir o que ela quiser, né? E aí, que pena que essa pessoa perdeu essa grande oportunidade de ter mais conhecimento com essa pessoa incrível que você é. Mas fica a reflexão, o quanto você que está nos ouvindo faz um pré-julgamento, o quanto faz um juiz de valor equivocadamente. Então, o quanto vem julgando outras pessoas sem ter uma base fundamentada da história dessa pessoa. Continue, amiga. Mas você fez uma colocação ótima, Zirlene. É o julgamento, sabe? O primeiro passo é a gente limpar o nosso olhar. A gente olha para as pessoas e analisa a roupa, o sapato, a maquiagem, tudo. E a partir dali a gente cria uma imagem que a gente constrói pelo que a gente está vendo. A gente não consegue ver além do que aquela pessoa passou. Até falam, né? Mas na vida real, o nosso olhar ainda não é limpo disso. E essa aluna, depois, quando ela me contou, ela acabou... A gente teve uma conversa muito legal em relação a isso. Hoje em dia somos grandes amigas, até porque ela é uma ótima contadora, mulher negra, que batalhou muito, que cria 3 filhos só. E a gente conversou sobre isso que estava nela, sobre o que ela também vive. Entende? E depois ela foi minha aluna e a gente fez muita coisa juntas. Mas não só esse caso. Eu tive muitos casos de homens,
saírem da sala de aula porque não queriam, ou muitos casos de homens que sentavam no canto e não interagiam comigo na aula, porque a aula boa é a aula com interação, né? E eu não conseguia acessá-lo. Por quê? Porque eu comecei a docência nova como mulher e não aceitava ter que aprender por mim. E aí eu ultrapassava o orgulho, sentava do lado e dizia, me diz, como é que tá? Vamos fazer junto aqui. E muitas vezes eu consegui, assim, com muita humildade, quebrar algumas dessas barreiras, mas é assim, né? Aquela andorinha só, aquela gota no oceano, perto de tanto que a gente tem que falar. Sabe, eu fui muito vítima, todas nós já fomos, mas a gente também é luta contra isso. A gente também não é o que a gente queira fazer uma guerra, é que a gente quer sorrir junto, né? A gente quer trabalhar junto, a gente quer ser respeitada pelo que a gente estudou, pelo que a gente quer ser como sonho, sabe? E aí, como eu falei, as questões da desigualdade de funções, a Visilene, nesse tempo que eu atuei em frente à coordenação de curso, de graduação, muita empresa me pedia currículo. Muita. E muita dizia assim, quero que me mande currículos de mulheres. E eu achava ótimo, poxa, e aí, para onde eu vou mandar o currículo dos meninos se as empresas pedem tanto? Mas eu comecei a prestar atenção que, em alguns casos, sim, era por valorizar o perfil das mulheres. Eu tenho muitos escritórios e empresas aqui na região já percebendo mulheres ocupando funções legais, assim, representando equipes e tudo mais, mas em muitas outras eu vi uma equipe de um homem gerenciando várias mulheres na operação. E aí vem a história da velha hierarquia, da velha tradição cultural da mulher ser submissa para obedecer. É mais fácil mandar uma mulher nessa cultura patriarcal. Cultura, gente, o que eu estou criticando aqui não são homens nem mulheres, eu estou criticando uma cultura que ela precisa ser renovada. A gente precisa falar e limpar o nosso olhar. Então, a gente precisa, sim, valorizar a mulher, contratar a mulher, seja ela de qual cor for, seja qual pessoa seja. Mas a gente precisa compreender que as pessoas precisam ser valorizadas não por um estereótipo que é plantado, né? E aí... Só um minutinho, Ju. Claro. Você fala essa questão da cultura, né? Essa cultura masculina, né? Essa questão, assim, dessa figura masculina tão forte, e que eu também sofri isso aqui na minha cidade. Quando eu fui abrir um escritório há 23 anos atrás, só tinha um contador, e era um homem, e todo mundo temia, e algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim, mas você tem coragem? Eu disse assim, eu estudei para quê? Né? Para que eu estudei mesmo? E eu tinha que me dar a resposta, e a resposta tinha que ser com ação, e então eu tinha que abrir o escritório. E aí algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim, faz o seguinte, eu já observei que escritórios aí em outros locais, o nome é nome de homem, tipo Oliveira, Santiago, Rebouças. Coloca, já que a sua família é Oliveira e tem peso Oliveira em Quixeré, então coloca Oliveira. Aí eu fiquei pensando, poucos segundos eu respondi. Me diz uma coisa, por que eu vou colocar Oliveira Contabilidade se por trás, quando o cara chegar, diz, cadê o Oliveira? Tá aí? Aí eu vou e me apresento. Eu disse, não, mas eu entrei, fui no escritório Oliveira Contabilidade. Aí eu disse para ele, eu disse assim, isso não vai ser dessa forma. Eu vou colocar o meu nome, eu vou dar a minha cara. É Isilene Contabilidade. E aí ele disse assim, mas isso não vai ser legal, porque é o nome de uma mulher. E eu disse assim, e por que mulher não pode? Por quê? Quem foi que te disse? Se você aprendeu lá na sua casa que mulher não pode, eu te digo, mulher pode muito mais do que você imagina. E aí ele desarmou, né? Então, realmente tem essa questão. E também eu percebia também, eu também fui professora no técnico de contabilidade por muitos anos, e os meus alunos eram mais velhos do que era naquela época em que eram os últimos anos que podia terminar o técnico de contabilidade e logo em seguida registrar. Isso foi antes de 2015. Então, aquela loucura pelo certificado para registrar no Conselho Regional sem o exame de suficiência e poder, porque os técnicos até 2015 podiam. E aí eu tinha um aluno que ele era mais velho do que eu, 5 anos, e tinha outro de 10.
E ele fazia a mesma coisa que esses colegas, seus alunos fizeram aí. Iam lá para o fundo e ficavam falando. E aí eu disse assim, olha, eu estou aqui na frente, eu estou dando o meu melhor, mas se vocês não querem receber, se sintam à vontade, pode ir para o pátio. E aí o tempo foi passando e eles viram que a mulher, ela, quando ela decide ser, ela é. Simplesmente, ela é. Exatamente, Zirlene. E eu passei tanto por isso, mas eu teve um caso, um senhorzinho tão lindo, ele era um idoso, ele fazia contabilidade, ele adorava minhas aulas. Então, olha aí, se uma pessoa com tanta idade consegue, todo mundo consegue, sabe? Então, a questão não é sexual, não é questão de ser homem, mulher, gay, seja lá o que for. Não é essa, a questão é estudo, é dedicação, é trabalho. A questão de gênero, ela não influencia na tua qualidade profissional. E é só esse tabu que a gente quer quebrar hoje. As pessoas têm direito a ter suas escolhas, as pessoas têm direito de fazer seus estudos, mas isso não determina a sua qualidade. E essa questão, sabe, Zirlene, de dizer Oliveira contabilidade, é legal, é questão familiar importante, mas sabe que isso tem impacto? Sabe que assim, a gente perde oportunidades, às vezes, simplesmente por ser mulher, porque as pessoas não querem. Eu tive um cliente que o meu sócio Quirino, você deve conhecer, né? A gente sempre divide as funções lá no escritório e eu sempre vou para um lado e ele para o outro e a gente soma juntos. E aí, nessa reunião eu estava falando de um problema que eu identifiquei. E aí, Quirino estava me acompanhando. E eu falava para o cliente dizia, sei, mas Quirino, é assim, assim. Aí, Quirino olhava para mim. Aí eu respondia. Aí, quando eu respondi, o cliente olhava para a Quirino de novo, mas, Quirino, isso? E aqui e tal? Aí eu respondi. Então, esse teste que a gente passa o tempo inteiro. Eu não sei se você passou por isso também, Zirlene, mas muitas vezes, quando a gente, na contabilidade mesmo, faz algo de diferente, o pessoal diz, rapaz, é macho, essa menina é macho. Meu amigo, uma vez, a gente conquistou uma coisa bem importante para um evento de contabilidade, eu fui lá, briguei, batalhei, conseguimos. Aí todo mundo do grupo de contabilidade, rapaz, Juliana é macho demais. Eu disse, não, parou. Sou fêmea. Porque muitas pesquisas comprovam que até as habilidades femininas no trabalho, quando elas conquistam algo, elas são vinculadas a qualidades masculinas e não são qualidades profissionais, certo? E aí isso vai para muitas outras questões. Além disso, tem a situação muito recorrente de assédio moral e assédio sexual. Eu estava conversando, lembrando com uma amiga de vários momentos em que a gente dizia assim, é só vem falar grosso com a gente quando é homem, porque a gente está ali numa boa, aí chega um homem e te engole. Mas se você tiver com um homem do teu lado, respeito. Então, esse assédio moral que a gente sofre muitas vezes, da gente ter que se preocupar. Sabe, eu estava lembrando também que eu não preciso de óculos, eu tenho um óculos, sabe, de grau, mas é só para proteção, porque a gente trabalha muito tempo no computador. Mas teve momentos que eu usava para reuniões para ter uma imagem mais adulta, mais séria, para as pessoas respeitarem, né? E assim como a questão do assédio sexual. As mulheres sofrem o tempo inteiro, e não é por roupa, não é por postura, não é por nada. É único e exclusivamente pela necessidade do homem se sentir superior, culturalmente. Inclusive, em conversas também, pesquisas que eu li, muitos casos de mulheres que sofrem assédio de chefes, eu já sofri, levei anos para entender aquilo que eu passei. Então, não é apenas, aqui o desafio da mulher na contabilidade, não é entender de social, isso é simples. O desafio da mulher não é ser respeitada quando ela decide ser uma auditora. É tão estranho, né? A gente escuta o nome auditor o tempo todo quando fala auditora. Porque não tem ainda essa cultura, nós ainda não temos muitas mulheres ocupando esses espaços. Então, quando a gente quer falar aqui sobre a mulher na contabilidade, a gente quer falar de que a gente precisa ocupar espaço na profissão, mas ser respeitada por uma profissão que por anos foi exclusivamente masculina. Se a gente pegar dados de 2016, por exemplo, a mulher era 20%, 2016 não, 1996. Bem aí, quando a Isilene começou, não tinha tantas mulheres.
Então, eu tenho certeza que o teu desafio há 26 anos, como tu disse, né? De abrir um escritório, meu Deus, altamente ousado, e que você precisou ter coragem e uma força muito maior. Coisa que abri há 6 anos, mas não foi tão difícil. Foi difícil, mas na docência, porque eu estava ali, tinha que ter aquela postura com as pessoas, e quando eu pegava alunos mais velhos, era uma luta. Mas com o tempo a gente foi aprendendo. Mas o que eu queria contextualizar aqui é fazer com que todos que estiverem assistindo reflitam, sabe? A mudança ela tem que vir da reflexão. E a gente precisa refletir em cima do nosso olhar. Que mulher é essa que atua na contabilidade? Elas precisam ser iguais? Todas essas mulheres têm que ter o mesmo estilo elegantérrimo de se vestir, ou a gente pode ter um estilo específico? Todas as mulheres elas precisam ser iguais? A gente precisa, na verdade, ter respeito. E aí, sobre esse perfil, Isilene, eu queria te ouvir um pouquinho, eu sei que você é aí uma coach. Uau! Vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho desse perfil. E eu gosto também, como você, de perguntas, né? Uhum. Porque dentro do perfil nós temos que ter várias habilidades. Então, você que está nos assistindo, seja estudante ou já no labor, será que verdadeiramente você está resolvendo todos os problemas que vêm ao seu encontro? A pergunta é, você está sendo solução ou você está gerando mais problema diante dos problemas que estão vindo? Você tem a habilidade de detectar, de localizar realmente um problema, ou você simplesmente olha um relatório e não tem essa habilidade? Então, quem verdadeiramente é você no que tange as habilidades intelectual, né? Essa capacidade de investigar, essa capacidade de apreciar, de detalhar, né? Essa capacidade de abrir a boca e dizer, eu sou solução. Então, você, contador, que nos ouve, o quanto dia a dia você está sendo solução, ou está gerando mais problema. Porque nós também temos várias outras habilidades que faz parte do perfil, que são as habilidades técnicas e funcionais. Que aí vem a questão, será que você está usando já inteligência artificial? Será que a gente vai ver lá no final da nossa palestra que é uma nova era, que é para onde a contabilidade está indo? Mas será que você hoje, no seu escritório, do pequeno ao grande, será que você realmente está utilizando todas as ferramentas que se faz necessário? Né? Será que você está fazendo uma análise crítica, precisa, diante dos relatórios, utilizando todas as técnicas da sua profissão contábil, que é a nossa profissão contábil? Você está realmente também desenvolvendo novos relatórios para tomada de decisão para o seu cliente? E aí vai a questão do contador só mero despachador de guia, ou você está sendo aquele contador já consultor? E aí, quando você é um contador consultor, você já entrega vários relatórios com análise mais precisa, utilizando todas essas habilidades do grande contábil, né? E aí, será que verdadeiramente... Eu estou levando essas interrogações justamente para que nós tenhamos uma consciência. O que eu estou fazendo realmente dentro da minha empresa contábil? E você que não tem empresa contábil ainda, você tem esse perfil de realmente fazer levantamentos, ter um olhar além da caixinha, tá? Sair da caixinha, sair do A com B, ir além, sair do oceano vermelho e ir para o oceano azul. Então, verdadeiramente, certo? O quanto você vem cumprindo a legislação. Sabe que o seu perfil como um contador, você faz o compliance, você faz o planejamento tributário das suas empresas, você realmente faz um estudo de caso para realmente
saber o que é melhor para ele e não para você, porque às vezes eu conversando com alguns colegas, eles dizem assim, olha, Zirlene, esse negócio de planejamento tributário, para a gente ir para lucro real, cara, é muito serviço para nós. E aí, até que ponto você, contador, está olhando para o lado do cliente? Até que ponto você está sentando na cadeira e dizer, eu sou o contador consultor, né? E aí, vai mais além. Então, dentro desse perfil, que outros perfis eu tenho que ter? Eu tenho que ter habilidades pessoais. Que habilidades pessoais são essas? Eu tenho que ter um autogerenciamento, eu tenho que ter iniciativa, eu tenho que ter influência, eu tenho que ter autoaprendizagem. Nesta pandemia, tanto eu, quanto a Juliana, quanto os contadores do Brasil, o pessoal do direito, seja trabalhista, previdenciário, tributário, de manhã saiu uma medida provisória, minutos depois saía outro. A gente dava informação, tudo fechado, a gente estava todo mundo trabalhando em home office. Saía a medida, a gente ia estudar a medida, quando a gente terminava de estudar a medida. Ligava para os clientes dizendo, você tem que fazer isso. E aí, minutos depois, lá dentro do grupo, já estava, como diz o Matuto, um alvoroço. Estava todo mundo louco. Ei, já mudou, não falo mais não. E aí, o quanto você realmente tem, né, essa questão, será que você está sendo autodidata? Você que é estudante, você realmente gosta de estudar? Porque se você não gostar, se liga, porque essa profissão é de desafio, essa profissão é você, assim, ó, literalmente, suar, é ativar os neurônios, é pensar, e não se pensa sem conhecimento, e só tem conhecimento se estudar, seja sozinho ou em coletivo. Então, realmente, você está com essa capacidade de adaptação, que eu até costumo dizer, essa capacidade de adaptação é o contador camaleão. Por quê? Porque o camaleão é uma figura que a gente já conhece, ele se adapta conforme a situação. Se as folhas estão secas, a cor dele fica, né? E se está verdinho, ele se adapta. Você está sendo um contador camaleão e você que vai entrar nessa profissão maravilhosa, você está preparado para as adaptações? Porque eu quero bem lembrar que uma coisa muito importante que faz a correlação do que a Juliana já falou e junta com o que eu já estou falando, a importância dessa adaptação, que antes, quando você ia contratar um colaborador, você precisava escolher ele pelo QI, que era o coeficiente de inteligência. Com o tempo se passou a analisar também o QE, que é o coeficiente emocional. E aí entra a inteligência emocional. E aí, agora, é o QA. E para você que não sabe, a dica é quente. O QA é o coeficiente de adaptação. O quanto você realmente está pronto para mudar de uma hora para outra, porque na contabilidade tudo está se mudando. Então, se você é aquele colaborador ou você é aquele contador naquela mermice, você está na zona de conforto e não quer sair, cara, cuidado, que se você continuar sendo despachante, você pode ser despachado para outro colega, tá certo? Então, temos que ver toda essa questão. E aí envolve, dentro das características das habilidades pessoais, que está dentro do nosso perfil, nós temos que ter ética. O quanto a gente sabe e temos que ouvir, sabemos segredos que muitas vezes eu costumo dizer para os meus clientes, olha, o contador tem que saber mais do que a mulher. E aí ele disse assim, realmente, você, minha contadora poderosa, você sabe muito mais coisa do que minha mulher. Por quê? Porque nós somos o centro do sigilo. E aí envolve a questão da ética, dos valores. E tudo isso, somando a isso, a gente tem que fazer ele tomar decisões, porque a gente tem o conhecimento, vai ouvir alguns segredos, e aí a gente vai
fazer aquela parametrização mental, racional e emocional dentro da legislação. O que é que pode, o que é que não pode. Porque tem alguns segredos que não podem ser revelados. E aí, essa questão de todas essas habilidades. E vamos também para a questão das habilidades pessoais e de comunicação. Você já imaginou se a Juliana não fosse comunicativa? Você já imaginou se a Isilene não fosse comunicativa? Como era que ia entregar as informações precisas diante do que se está vendo para que o dono da empresa tome a decisão? Então, tem que ter uma boa comunicação. E uma comunicação que eu errei, pequei muito lá atrás, e até um dia um cliente meu ia dizer, olha, você sabia, Isilene, que você fala para você? Eu disse, como assim? Você fala para você. Você fala tão técnica, a sua linguagem é tão técnica, que talvez nem você está entendendo o que você está falando. E isso, para mim, de verdade, de coração, na hora foi uma burdoada na minha cara. Mas depois eu senti um feedback maravilhoso, porque a minha linguagem não estava sendo para o ouvido dele. E isso é muito importante quando a gente vai apresentar um relatório, usar as palavras que eles entendam. Por quê? Porque são eles que vão tomar a decisão. Então, eles têm que entender o que nós estamos entendendo dentro da legislação, né? E aí, a gente vê aquela figura de verdade, né? nessa habilidade interpessoal e da comunicação, o quanto o consultor é importante. Por quê? Porque nós estamos chegando numa era muito avançada. Então, se realmente você não ter uma boa comunicação com ele, vai prejudicar e pode tomar uma decisão errada. E outro detalhe, tá? Tanto assim, você tem que tomar a decisão tão rápido, você tem que fazer a comunicação tão rápida, senão tem uma frase que diz, amanhã pode ser tarde demais, né? E aí tem que discutir, tem que conversar, não só com o dono da empresa, mas aquele atendimento que a gente faz também, a questão do setor pessoal, o setor previdenciário, porque o contador é multitarefas. E então é muito perfil, tem que ter muitas habilidades. E você que está nos ouvindo, o quanto de habilidade verdadeiramente você tem? E tem a questão das habilidades organizacionais. O quanto você está tendo essas habilidades, mas precisa. Mas dentro do contexto real. Porque tem uma frase que diz assim, o mundo ideal é um, o mundo real é outro. Então, o mundo real é diferente do ideal. Porém, dentro da contabilidade, a gente tem que fazer o mundo ideal ser o real. Porque não existe mais atalho dentro da contabilidade. Porque se alguém usar atalho, pode chegar em um local de uma grande fiscalização. Então, não se usa atalho na contabilidade. E, de verdade, você que está nos ouvindo, será que você, no seu dia a dia, gosta de usar atalhos? Porque se você gosta, não seja contadora. Porque a contadora tem que seguir as regras da legislação. Aqui no meu fundo, nós temos imposto de renda, nós temos várias coisas. Então, você, verdadeiramente, está dentro da legislação, está cumprindo? Porque se não cumprir, o que é que vai acontecer com a sua empresa? Vai chegar numa malha fina. A Receita Federal, cada vez mais, está com mais precisão em fiscalização, colocando o maior número de empresas em malha fina. Como é que fica o contador? O contador está assinando. E aí tem a corresponsabilidade também daquelas informações. Você, contador que está atuando, ou você que vai atuar, se realmente está preparado, você está se preparando, porque a profissão é maravilhosa, mas você tem que estar 100%, porque se for 99%, o leão pega você pelo pé. E aí, é isso.
E aí nós não podemos deixar de fazer toda essa contextualização de todos esses perfis. Por quê? Porque são esses perfis, todas essas habilidades que vai nos conduzir muito mais longe. Porque se nós temos realmente a capacidade e a habilidade de fazer gerenciamento de negócios, nós temos que olhar para o negócio e fazer aquela pergunta: o que essa empresa faz mesmo? Qual é a lei que eu tenho que seguir mesmo? E aí, será que eu estou fazendo esse planejamento certo, na direção certa, para me chegar até o fim certo? Porque se eu estou, é show, mas se eu não estou, onde é que eu vou chegar? Ou eu ainda digo mais além, onde é que eu vou levar a minha empresa? A empresa que eu sou responsável como contadora. Para onde eu vou levar ela? Eu vou levar lá para o monte ou vou levar ela para o precipício? E aí eu vou precisar de todas aquelas habilidades lá atrás, o quanto eu estou estudando, o quanto eu estou me dedicando, o quanto eu estou preparada para me adaptar, o quanto eu estou fazendo as análises, o quanto eu realmente estou inserida nesse contexto. Eu estou sendo só contadora despachante ou estou sendo realmente uma contadora atuante? Como é que eu estou visualizando esse mundo lá na frente? Como é que vai ser a nossa contabilidade aqui no Brasil no futuro? Como é que vai ser? Vamos conversar, né, sobre isso, né? Vamos conversar. Quais as perspectivas, já que faz parte da nossa palestra, quais as perspectivas do contador para o futuro? Como é que vai ser esse futuro? Nesse mundo que está... Algumas pessoas dizem assim, o mundo está digital. Mundo digital para contabilidade? Não, de jeito nenhum. Eu ainda estou usando a minha máquina de datilografia, vocês acreditam? Será que eu ainda estou usando a minha máquina de datilografia? Gente, nós estamos na era dos robôs. Estamos na era da inteligência artificial. Esses robôs são grandes amigos nossos, né, no escritório. Não. Robozinhos. Você já pensou se a gente não estivesse usando muitos robôs? Quantas pessoas teria que estar nas empresas hoje? Então, assim, o quanto a contabilidade está se modernizando. E como é que ela vai ser? Eita, como é que ela vai ser, hein, Juliana? Fala aí um pouquinho aí. Como é que vai ser a contabilidade aí? Trazendo um pouco aí do que você falou, todas essas habilidades, elas são fundamentais para atuar na profissão contábil. Isso que a gente quer trazer é que todos nós precisamos ter. E aí, no caso da mulher, tem que ter tudo isso e ainda ousadia, sabe? Porque a gente precisa domar, lidar com o leão, que são os fiscos, a gente precisa lidar com equipes, porque contabilidade é uma ciência social, a gente não trabalha só, você tem que saber lidar com pessoas, precisa saber habilidade de desenvolver múltiplas tarefas, porque surge uma lei hoje, amanhã é outra, e aí estuda, se vira e aplica, né? E que bom que a gente está vivendo essa era da robotização. E eu queria até fazer um adendo, quando você falou dos coeficientes, sabe? Que eu brinquei do QI, do que indica, mas na verdade precisa ser intelectual, que as pessoas falam, né? Mas o emocional, para mim, vale ouro. Assim, inclusive, a equipe que a gente tem, eu e o professor Quirino e as minhas sócias Jaqueline e Silvani, que nós formamos na nossa empresa, são pessoas de personalidade forte, mas pessoas que sabem resolver suas emoções. Muitos deles eu conheci quando chegaram para mim ainda coordenando curso de ciências contábeis e vieram fazer críticas. E eu vi eles criticando e meus olhos brilhavam. Teve uma aluna que eu contratei e eu sempre brincava com ela que o que mais me agradou foi como ela me criticou. Foi como ela soube se expressar e ela soube demonstrar que tinha inteligência emocional. E hoje em dia, a inteligência emocional passa pela adaptação. Então, essa inteligência, esse perfil que, dentre todos os profissionais precisam, o da mulher ainda puxa um pouco mais que a capacidade de ser ousada, de ter inteligência emocional para lidar com as adversidades, sabe? E aí, nesse futuro, quando a gente fala da robotização, quando fala em futuro, eu acho que esse futuro foi antecipado. Porque veio uma pandemia e trouxe tudo que a gente ia fazer para cá, para agora. Uma semana do computador dessa que a gente podia estar presencial e estar limitada às pessoas que pudessem se deslocar, a gente está falando para centenas de pessoas de vários lugares do Brasil.
sabe? Então, é isso que é legal, é essa antecipação. Na minha empresa, a gente tem focado em robotizar os processos e a minha equipe, a gente tem focado em eles serem intelectuais. Ontem eu estava conversando com uma colaboradora e eu encantada com ela falando de gostar de estar com a gente porque ela precisa pesquisar, ela precisa entender. E eu disse, olha, é esse profissional, é isso que a gente quer de você, é isso que a gente quer trazer empoderamento para os estudantes que estão vindo para as empresas, para os profissionais, e aí empoderar as mulheres, mas também empoderar os homens na questão de outras coisas também, de que eles podem sim aceitar ter uma mulher no comando, ou não necessariamente precisa, sabe? Mas que a gente pode lidar com essas coisas sem se afetar. Não é porque eu tenho uma chefe mulher que eu vou implicar com ela, não. Não, isso não é a questão. A questão é a qualidade, é a dedicação de cada um. Então, o nosso foco aqui, né, Isilene, é a gente trazer para essas questões dessa revolução que está tendo na contabilidade e que eu confesso, eu estou encantada. Porque quando eu entrei, que os clientes só queriam boleto de Simples Nacional e de GPS, de FGTS, Folha, eu não me encantava, porque eu quero passar informação, eu quero estudar, eu quero ler as normas. E hoje, graças a essa revolução tecnológica e que está robotizando muitos processos, eu posso ter uma equipe de pessoas que estão lá dentro para estudar comigo, pessoas que estão tendo habilidades na sua comunicação. Então, só encerrando assim um pouquinho dessa nossa fala, eu acredito que dentro do perfil da mulher contadora entra assim várias habilidades, entra questões que muitas pessoas eu assisti aí, né, de palestras de pessoas dizendo assim, eu gosto das mulheres porque elas têm aquela habilidade maternal. Alguns falam, né? Nem todas vão ter, eu sei, mas a gente tem como se encontrar naquilo que a gente gosta. E por isso, uma coisa que a gente tinha conversado, né, Zirlene? A importância da gente usar o termo de empoderar, sabe? Eu vi até algumas pessoas um dia na rede social comentando o preconceito que ficaram por causa de movimentos. Gente, preconceito é algo preconcebido, não é algo real. Né? Então, é limpar o olhar, é limpar a mente da gente para a gente conseguir ver o que é verdadeiro. E empoderar é a capacidade que a gente tem de dar autonomia às pessoas, capacidade de fazer com que aquela mulher acredite que ela pode. Sabe, aquela mulher que vai entrar numa reunião, e eu vejo eu passei por isso, viu? Eu fui ser contadora de um partido político, e aí numa prestação de conta eleitoral, não sei o quê, e aí Quirino liga, Ju, vem, porque tu tem experiência nisso, eu preciso de tu aqui. Quando eu abri a porta, um macharal, um monte de homens, todo mundo, para mim. Eu sentei e falei tranquilamente, se alguém testou, se não acreditou, olha, eu estudei para isso. E deu certo, a gente deu conta, porque eu fui empoderada pela minha mãe, sabe? Eu tive uma mãe que dizia, vai, estuda, que o que tu tem é isso. Eu tive um pai que me deu isso. E eu espero fazer isso com tantas outras mulheres, sabe? Eu espero fazer com que todos os homens que passem perto de mim, eles entendam que é só respeito, que dá certo. Não é que se a gente tratar dessa forma, né, Zirlene? Tudo funciona. A gente complica as coisas, a gente cria rótulos, a gente cria paradigmas, a gente cria padrões, e a gente complica. Isso a filosofia explica super bem, né? Em uma aula do mestrado, o professor disse assim, a pessoa está ali batalhando, porque quer comprar um carro. Na hora que compra, passa um na rua e diz, uau, esse ali também é muito bom, sabe? E existe muito disso, da gente complicar as coisas na vida. E olha, de complicado já basta a contabilidade, né? Já basta. E eu achei muito interessante você e a sua família, né, te empoderou. Infelizmente, eu não tive a mesma sorte. A minha mãe sempre foi dona de casa, certo? Mas ela teve sempre muita resiliência. E o meu pai, ele teve muito sucesso nos negócios, mas ele é analfabeto. E aí ele dizia que estudar para quê? Né? E aí eu fui a única, certo? Que fiz na época, né? Eu fui a primeira, a única não, eu fui a primeira a terminar a faculdade. E aí depois a outra foi, e a outra é um ambiente de 5 mulheres, que só eram mulheres,
e eu sempre me senti assim, diferente. Eu disse, eu quero mais, e eu quero mais. E quando eu fiz um concurso aqui para o governo municipal de Limoeiro do Norte, e eu passei no concurso para ser contadora da Câmara, e assim, na época era muito dinheiro. Na época era R$ 4.500. Hoje é muito dinheiro, imagine na época. E eu estava no início do escritório. Eu estava com 2 anos de escritório e eu fiquei no dilema, o que eu vou fazer? E a minha mãe chegou para mim e disse, minha filha, não vá, é longe, era em outra cidade vizinha, é longe, não vá. E aí um cliente chegou para mim e disse, eu vou perder a minha contadora. Eu não queria perder minha contadora, eu disse, não se preocupe, que eu vou ser a contadora da Câmara, eu vou ser a contadora das empresas que eu já conquistei, porque eu posso, eu confio em mim e eu posso. E aí lá mudaram os horários, porque geralmente são 2 expedientes, só que aí, ou seja, só é um expediente. Aí, na época, mudaram o horário para 2. E, em síntese, eu, pela primeira vez na minha vida, eu tive que tomar uma decisão muito séria. E eu ouvi esse meu cliente, esse apego, eu vou perder minha contadora. E quando eu disse que eu não ia desistir, aí ele pegou e disse assim, eu te garanto que daqui a 10 anos você está ganhando muito mais do que o que você iria ganhar hoje. E você vai dar empregos, e lá você não vai dar emprego, você é empregada, você vai ser uma servidora pública, mas a vida é sua, a profissão é sua, você estudou para ser contadora. Então, se você quer ir para a pública, vá, mas que pena que eu vou perder, porque você não vai dar de conta. E eu refleti aquelas palavras, eu refleti, e aí eu deixo até uma plantinha aqui. Muitas vezes a gente tem que renunciar, assim como você renunciou quando você estava grávida, porque vinha a maior riqueza dentro da sua barriga estava ali. E aí a gente tem que renunciar para colher um fruto lá na frente. E para isso você só precisa acreditar em você. Você tem que, literalmente, eu sempre, em todas as palestras, em todas as lives, eu sempre falo essa palavra. É como se abrisse, assim, acorde esse gigante que está dentro de você. Isso também é uma palavra do Tony Robbins, o maior coach do mundo dos Estados Unidos. E ele diz, desperte um gigante que está dentro de você. Tenha coragem, tenha fé e haja. Aí, o Paulo Vieira tem poder quem age, e mais poderes ainda quem age certo, na direção certa, na velocidade certa. Você que está nos ouvindo, você tem um poder imenso dentro de você. Use esse poder, a inteligência emocional, e a sua inteligência, a sua forma de adaptação. E vá. Não haja quando você achar que você está preparado. Haja se preparando no meio do caminho, na direção certa, que lá no final você vai conseguir. Porque a decisão já é uma conquista. Então, quando você tem a vontade, já é a metade. E o resto, eu tenho certeza que aquele lá de cima, que é Deus, ele vai estar do seu lado, ou nas suas costas, te empurrando para ir cada vez mais para frente. Então, escolha a profissão certa, seja contadora, porque é uma profissão linda, né, não, Juliana? Eu amo. Eu estava pensando nos dias desses, assim, eu larguei assim, a coordenação, a gestão no ensino superior, não a docência, né? A docência é a Ave Maria, a minha paz, a minha vida. Mas para debitar e creditar. Gente, eu me boto para fechar um balanço, eu ligo uma musiquinha, eu canto, danço e o balanço fecha rapidinho. É muito bom essa profissão, eu amo de toda a minha vida. E sabe, Zirlene, de tudo isso que a gente falou, eu tenho um questionamento sobre o que esse rapaz falou, né, quando ele te falou de gerar emprego. O que a gente quer entregar para o futuro? Foi esse teu pensamento naquele momento, assim, é massa, é muito bom, as pessoas sonham em ser servidora pública, isso é legal,
mas nunca foi para mim, eu nunca planejei essa área, apesar de que a contabilidade também é uma área de atuação, é na área pública. Estou falando enquanto eu, como pessoa, pelo meu perfil profissional, de Juliana, assim como o teu, Isilene. Nós temos algumas coisas parecidas, que a gente é meio expansiva, né? A gente gosta de multiplicar e levar isso para as pessoas. E eu gosto, eu preciso desse envolvimento. Então, é importante todo mundo pensar que valores são esses que a gente quer levar para frente. E sabe, se a gente pensar o que a gente quer para o futuro, agora numa ótica bem de contadora, o que a gente precisa? A gente precisa ter mais representatividade. E como eu comecei no começo, tá mais fácil agora, porque ó, a Maria Clara Bugarin já passou ali pelo cargo de presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Que fenômeno, uma mulher com 2 doutorados, se é que ela não já está fazendo mais, que eu nunca vi um currículo tão lindo. Ou a Clara Germana, que nos trouxe para o Conselho quando ela foi presidente no estado de Ceará. Né? Eu lembro dela me ligando, dizendo, Juliana, eu conheci teu perfil, quero você à frente. Isso é empoderar, sabe? Inclusive do nosso amigo Felipe Guerra, sabe? Ver um homem valorizando o trabalho da mulherada aí, botando a gente na frente, isso é importante, a gente precisa, como perspectiva de futuro, mais pessoas assim, que nos reconheçam dentro do nosso potencial, dentro daquilo que a gente estudou para ser e que a gente batalhou para ser. E aí, como, por exemplo, o projeto da Mulher Contabilista, que já vem aí há anos com temas e palestras, botar na internet só o que surge, discussões sobre empreendedorismo feminino, sabe? E, na verdade, nada mais é do que falar sobre temas que já são falados em todo canto. Mas é falar de mulher para mulher, ou de pessoas que reconheçam o valor e as dificuldades que nós, mulheres, vivemos, que são veladas, que são silenciadas. Muita mulher sofre calada. Muitas vezes eu passei momentos de que eu sofri um assédio e que eu achei que a culpa era minha, sabe? E não é por minha aparência, não é por nada. São por questões que a gente precisa debater e botar o dedo e gritar, mas a gente muda. E a gente está acolhendo muita coisa de agora. Então, o que eu queria só encerrar nossa fala, né, assim, nessa nossa fala feliz e ao mesmo tempo sobre pontos tão importantes, é coragem. Coragem. Coragem para enfrentar, não para romantizar a dor, não para romantizar a jornada tripla que as mulheres têm, mas coragem para enfrentar e conquistar um mundo novo. Eu consegui aqui em casa. Claro que, como eu falei no início, talvez para mim seja mais fácil, porque eu tive uma mãe ali, tive um pai que eu perdi meu pai no primeiro mês de aula, sabe, Zirlene? Na verdade, de contabilidade na UFC. Eu fui ser contadora porque ele bateu o pé e disse: você vai ser, você nasceu para isso. E ele, na última vez que a gente se encontrou, ele me abraçou e disse: nunca dependa de ninguém, para ninguém te fazer sofrer. E hoje eu sei que eu vivo um relacionamento saudável, que eu tenho um marido que é justo comigo, que divide a minha luta junto com os filhos, desde buscar os filhos na escola a alimentá-los. Eu tenho um sócio que aí vai meu abraço ao professor Quirino, que, meu Deus, a gente é uma sintonia incrível, sabe? Cada um no seu jeito, e nós dois com esse jeito da gente agitado, mas de respeito, da gente conseguir entender aquilo que eu sou boa, aquilo que ele é bom, e a gente assim, a gente joga e consegue atender nossos clientes, atender as tantas demandas de uma forma muito tranquila e com qualidade, sabe? E tudo isso eu consegui porque eu consegui encontrar as pessoas que conseguiriam me respeitar enquanto mulher, valorizar as minhas habilidades enquanto ser humano. E é para esse olhar para o futuro que eu penso para todas e todos. Todo mundo precisa. Por que a gente está falando sobre mulher? Porque a mulher tem um histórico de luta, de conquistas que ainda precisam ser ampliadas. Olha aí, viu? Tem mais mulher no mundo do que homem, mas na contabilidade a gente não tem. A gente não quer ultrapassar. A gente não quer ser melhor do que ninguém. A gente quer o mesmo espaço. Dá certo, sabe? Dá para todo mundo viver em paz, dá para ser tranquilo. E aí, todas as mulheres que estão nos assistindo, conta com a gente, sabe? Eu estou aqui no Cariri, mas a gente vai para todo canto, e Zirlene está aí na região dela, do Vale, também a gente está nas redes sociais, a gente vai ajudar você. E homens, valorizem, respeitem, sabe? Reconheçam aquilo que precisa ser reconhecido. Vamos criticar aquilo que precisa ser criticado, mas, acima de tudo, vamos limpar o nosso olhar. Vamos olhar as pessoas sem julgar. Eu sei que é natural, sabe? Às vezes a gente tá aquela vozinha querendo julgar, mas a gente precisa batalhar para limpar o olhar da gente e simplesmente aceitar as pessoas como elas são, tá? Então, essa é a minha fala, Zirlene. Eu queria
te agradecer por sorrir comigo nessa conversa de hoje, né? E que a gente possa fazer isso mais vezes, presencial, à distância, como for, né? Sim, você pode ter certeza que para mim foi uma grande satisfação dividir essa telinha dessa grande oportunidade, desse ícone da contabilidade que se chama o Felipe Guerra, certo? A nossa gratidão, né, Juliana, porque nos oferecer essa oportunidade. E eu estava olhando, a maioria são mulheres, tá? Então, assim, quantas e quantas palestras que estão sendo dadas por mulher. Então, Felipe, toda a sua equipe, que você tem um time extraordinário, continue sendo esse ser ímpar que você é na contabilidade. Você não é só do Ceará, você no Ceará, você é do Brasil, porque quantas e quantas pessoas, quando eu estou em congresso fora aí, antes da pandemia, né, porque depois da pandemia é só online, e aí quantas pessoas conhecem o Felipe? E há muitos anos a gente conhece o Felipe. Começou, eu lembro da primeira vez lá, ele era ainda do CRC Jovem, e aí ele subiu lá no auditório para dar aquela palestra, e eu disse, o que é que esse menino vai fazer aí? Porque se fosse uma mulher, eu não teria discriminado, mas como era um homem, né, eu discriminei. O que é que esse menino vai fazer? E quando o homem começou a falar, eu disse, caraca! O cara, me perdoe a frase, é fodão, o cara sabe demais, é fodão de conhecimento, o cara é ícone. E não é à toa que ele está sendo referência como o maior influenciador na área contábil. Então, participar dessa semana da contabilidade, dividir essa telinha com a Juliana e ter essa grande oportunidade, para mim, meu coração está envaidecido. Muito bem, exatamente, minha amiga. Eu também estou envaidecida e muito feliz por tudo isso. Então, pessoal, é isso, né? A gente está junto aí, minha amiga, para o que precisar e que a contabilidade continue nos unindo, tá? Um abraço. Outro. E não esqueça de nos seguir, né, Juliana? A gente tem a nossa rede social, eu vou falar a minha rede social, a Juliana vai falar dela, é Isirlene Contabilidade. Quem quiser seguir o coach é Isirlene Oliveira e estamos ao seu dispor. Nós estamos abertos para entregar também o melhor para os colegas, tanto os que estão, quanto também os que entrarão. E depois dessa palestra, eu tenho certeza que muitas pessoas tomaram a decisão certa. Gratidão. Pronto. Amém. E a minha é Juliana C. Andrade, tá? E a gente se vê por lá. Um abraço a todos e até mais.